Oi, amados, graça e paz. Mais uma vez aqui com o nosso programa. E hoje vamos receber uma pessoa muito querida, a pastora Vanessa, que vai estar ministrando através do Espírito Santo os nossos corações nesse momento. Amém, amados? Vamos beber dessa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito o que falar conosco hoje. Amém? Vamos ouvir? Hoje o texto que nós vamos compartilhar está em Lucas 1, e eu vou estar lendo a partir do verso 5. Eu convido você a pegar sua Bíblia também e abrir, no primeiro capítulo de Lucas, a partir do versículo 5, e fazer essa leitura junto comigo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abidias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E então um anjo lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. E caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar estas novas alegres. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo há de se cumprir. Eu vou continuar agora do verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo lhe disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo
que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E nesse texto, né, o que o Senhor ele ministrou muito forte, né, ao meu coração. Então, o que ele trouxe para mim ali, Zacarias, a vida de Zacarias e a vida de Maria. Né? E ele me trouxe dois exemplos, claro, né, de alguém que está duvidando e alguém que estava crendo. Alguém que estava olhando para a circunstância e alguém que estava concordando com a palavra de Deus. Então, a gente pode ver aqui na resposta de Zacarias, quando ele disse para o anjo, né? Como é que eu posso acreditar nisso? Eu já sou velho. Minha esposa é velha também. Está avançada em idade, é estéril. Se quando era, eu imagino que Zacarias pensava assim, se quando minha esposa era nova e jovem, ela já era estéril e não teve um filho, e agora que eu tô velho e ela está velha, né? Como nós teremos um filho? Como isso pode acontecer na minha vida? Como é que esse monte pode mudar? Né? E o anjo, ele vai falando, né, para ele, fala assim: eu sou Gabriel, eu vivo na presença de Deus e eu vim aqui te contar essas novas, Zacarias, e você não crê. Você não crê no que Deus está falando. Você não pode, será que você não, Zacarias, será que você não pode concordar com a palavra? Já que você não concorda com a palavra, você vai ficar mudo. Porque se você conversar, se você falar nesse estado de incredulidade que você está, você vai atrapalhar. Então é melhor você ficar mudo. Deixa as coisas se cumprir. Depois você fala. Você vai ficar um tempinho aí caladinho pra você aprender a crer. Né? Então, a gente vê como muitas vezes nós somos. Quantas vezes eu já fui Zacarias? Né? Quantas vezes nós somos Zacarias? Quantas vezes nós estamos ali nos deparando com um problema, com a situação, e a gente, ao invés de reagir na fé, a gente reage de forma negativa, a gente reage na incredulidade. Né? Nós é que escolhemos qual é a postura que nós vamos tomar diante das situações que nós estamos vendo. Né? Se a gente olhar para a situação, né, se a gente olhar para a situação com os nossos olhos, se a gente vê apenas o que os nossos olhos naturais enxergam, né? Se a gente olhar, ver com os nossos olhos naturais ali o que ele enxerga do problema, daquela situação que está diante de nós, a gente vai chegar a essa conclusão que Zacarias chegou, que é impossível, né? Que as coisas não têm como mudar. Aí você vai dizer: não, aquela pessoa não muda, aquela pessoa da minha família, ela não muda, né? Tá sempre daquele jeito. Eu já tenho anos convivendo com esse problema e o problema não mudou, a enfermidade ele não saiu, porque nós estamos olhando para o problema com os olhos naturais. Nós estamos olhando para o monte que está na nossa frente, mas nós não estamos olhando com os olhos da fé. Nós estamos olhando com os olhos da incredulidade. Nós estamos olhando para o problema na força do nosso braço, porque nós já tentamos resolver do nosso jeito e não foi resolvido. Então a gente chega a esse lugar de dizer: não, esse problema não tem jeito. Não tem jeito, eu não sei solucionar ele. E foi assim que Zacarias agiu. Foi assim que ele estava naquele momento, olhando para o que ele via, para a situação dele, para o problema dele natural. Ele era velho, estava avançado em idade, a esposa dele era estéril.
né? Então aquilo não estava entrando na cabeça dele, ele não estava com a fé fortificada àquele ponto. Ele já tinha ali entregado os pontos, né? Ele já tinha entregado os pontos, ele já tinha perdido a esperança de ter um filho. Então ele já tinha concordado com aquele problema, ele já tinha aceitado aquela condição de derrota na vida dele. Que ele não teve fé para abrir a boca dele, para concordar com a palavra de Deus, concordar com a palavra que o Senhor enviou para ele através daquele anjo, né? E a nossa visão natural sempre vai nos levar a olhar para o problema, sempre vai nos levar a olhar para a derrota. A nossa visão natural sempre vai nos levar a ver que as coisas elas são impossíveis, que elas não vão mudar. Mas nós devemos manter a nossa visão firme na palavra de Deus e usar a nossa boca para concordar com o que Deus diz, né? Nós temos a opção, nós podemos fazer a escolha de agir como Maria agiu. Maria exerceu a fé dela, ela usou a boca dela para concordar com Deus. E Maria disse ao anjo, olha só a pergunta de Maria, Zacarias ele estava ali falando do problema dele. Maria ela queria saber como isto ia acontecer. Como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Ela queria saber como tudo ia acontecer e o anjo contou para ela. O anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer. Então o anjo explicou para ela como ia ser, o Espírito Santo te envolverá. Então, tremendo isso. E Maria ouviu aquelas palavras e Maria, ela creu, ela falou: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, Maria disse: eu creio, eu faço a escolha, eu concordo com o que Deus diz ao meu respeito. Eu não quero saber, não importa se vai precisar de varão, não importa o que o povo vai falar, não importa o que vai acontecer. O que importa é que eu vou continuar crendo, eu creio no que Deus diz. E a promessa se cumpriu, Se cumpriu a promessa de Deus na vida de Maria e nas nossas vidas. Está consumado. Então, através dos olhos do Espírito, nós podemos ter uma visão correta das coisas. Nós temos uma visão iluminada pelo amor e pela fé. Então, a palavra de Deus, ela nos leva a esse lugar de fé, de a gente crer, Como o anjo disse para Maria. E também a tua prima Isabel concebeu um filho na velhice e está no 6º mês. Aquela que era chamada estéril, Isabel, aquela que era chamada estéril. Era estéril naturalmente, mas para Deus ninguém é estéril. Porque para Deus, o anjo disse para Maria, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então a palavra do Senhor em todo tempo ela nos mostra como é grandioso o poder da palavra de Deus. Como é grandioso a gente entender que nós podemos colocar a palavra de Deus na nossa boca. Como é importante nós entendermos que nós podemos usar a nossa boca para concordar com o que Deus diz, para concordar com o que Deus diz ao nosso respeito, para concordar com a palavra de Deus sobre a nossa vida, para concordar com as promessas que Deus já liberou para nós através de Jesus na cruz. É maravilhoso. E é tão importante a gente se posicionar em fé diante do nosso monte, diante do nosso problema. É tão importante a gente ter a palavra de Deus, A palavra do Senhor, ela está disponível. É tão bom a gente ter esse relacionamento com a palavra, ter esse relacionamento com o nosso Pai, saber o que Ele pensa ao nosso respeito, o que Ele liberou para nossas vidas. Maria, ela sabia quem era Deus.
Ela sabia quem era Deus. Maria, se a gente olhar naturalmente, Maria tinha mais razões para se preocupar, né, com que o anjo estava falando para ela do que Zacarias, né? Se a gente olhar naturalmente, a gente falar assim, com Maria. Maria poderia ter perguntado para o anjo, como eu vou explicar para o meu noivo essas coisas? Como é que eu vou explicar para minha mãe, para o meu pai? Como é que eu vou me posicionar diante da sociedade, né? Será que vão acreditar em mim? Vão acreditar que foi Deus, né? Poderia ter passado esses pensamentos, né? Na mente de Maria poderia ter passado, mas ela recebeu a palavra do Senhor ali. Ela recebeu e creu, né? Ela não olhou, não parou para pensar naturalmente. Ela entendeu. Ela só perguntou ao Senhor como seria feito e disse amém. Disse eu concordo, eu creio, cumpra-se a palavra, né? E Zacarias era um homem casado, era a esposa dele que ia ter um filho, e ele, o estado de incredulidade dele, né, levou ele a pensar, mas dá mais valor à circunstância do que a palavra de Deus. E quantas vezes nós estamos assim, nesse estado de incredulidade, né, onde a gente dá mais valor aos problemas, mais valor àquilo que a gente está vendo do que aquilo que a gente crê, né? Do que aquilo que diz que o Senhor, o teu Deus, o teu Pai diz ao seu respeito. Quantas vezes eu dei mais valor à circunstância, quantas vezes eu dei mais valor ao problema do que a palavra do Senhor. Mas é maravilhoso a gente entrar nesse lugar, se relacionar intimamente com o Senhor, porque todo engano, toda planta que meu pai não plantou vai sendo tirado dentro de nós. Essa incredulidade, ela vai saindo, ela vai sendo substituída, vai dando lugar à fé. Você vai ouvindo a palavra de Deus e vai fazendo como Maria. Você vai crendo, Senhor, como fará isso? Cumpra-se a tua vontade. Você não para mais para pensar que ficar preocupando com o que vai ser, com o que não vai ser, que vai ser que dia. Não, cumpra-se a sua vontade, eu creio. Eis aqui a tua serva, Pai. Eis aqui a tua filha. Então é maravilhoso, é libertador. A palavra do Senhor é a verdade sobre as nossas vidas, né? Ela é o nosso manual de conduta. Ela nos ensina tudo, né? Ela ensina que nós somos cidadãos do céu, quais são os nossos direitos, como nós devemos nos comportar de acordo com cada situação. E Jesus, nos evangelhos, a gente sempre vai ver que Jesus, ele nos ensinou que nós não devemos enxergar as coisas com os nossos olhos natural. Nós devemos ver com os olhos do Espírito. Nós devemos ver além dos problemas. Jesus, ele nunca viu um paralítico como um deficiente, mas ele sempre viu uma pessoa a ser curada, uma pessoa que podia andar perfeitamente, uma pessoa restaurada. Jesus nunca viu uma mulher adulta como alguém desprezível, como uma pessoa que não tinha jeito, mas ele viu como uma pessoa amada, como alguém que tinha um pai que a amava, que pode transformar a vida dela. Então é maravilhoso, né? Jesus, ele nunca viu uma montanha como uma barreira para ele, mas ele sempre diz que nós podemos mudar as coisas de lugar, nós podemos mudar os montes de posição com a nossa fé, com o nosso crer, porque para Deus nada é impossível. Deus, ele não vê problema, ele não vê dificuldade, ele vê a solução. E nós devemos ver como nosso Pai vê. Nós temos nele, nós temos essa solução dentro de nós. A terceira pessoa da Trindade mora dentro de nós e ele revela a palavra do Senhor a nós. E nós temos dentro de nós a solução. E nós temos na nossa boca a condição de colocar essa palavra da fé e dizer ao monte, muda de lugar. E esse monte tem que mudar. É tremendo, né? Faz parte da gente
entender a autoridade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, que as promessas do Senhor se cumpriram na cruz e elas são nossas, estão à nossa disposição. Então nós precisamos entrar nesse lugar de crer e manifestar essas promessas na nossa vida, trazer elas aqui para a terra. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais e nós trazemos o céu para a terra. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos uma visão, nós vamos olhar os problemas, a circunstância com os olhos do Espírito e vamos dizer ao nosso monte que muda de lugar, e ele tem que mudar. Então não deixe que nenhum problema venha te abater, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade. Não se deixe abater pelo que você vê, porque você não é o que você vê. Você é o que você crê. Que Deus abençoe. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé.